Delas Podcast. Let it go. Desde a antiguidade, o 7 tem sido associado à sorte e à magia. Na cultura judaica, o 7 representa os 7 dias da criação do mundo. Os judeus também acreditam que há 7 anjos guardiões para cada pessoa. Na cultura cristã, o 7 simboliza os 7 pecados capitais: orgulho, ganância, inveja, luxúria, gula, ira e preguiça. O arco-íris possui 7 cores que nos encantam com sua beleza. Temos 7 chakras, centros de energia vital em nosso corpo. Todas as nossas células mudam de 7 em 7 anos. Na numerologia, o número 7 está associado à introspecção, à busca por conhecimento e à reflexão. Na astrologia, a casa 7, também conhecida como descendente, é a contraparte da casa 1, ascendente. Ela reflete o outro em nossa jornada, ou seja, as pessoas com quem nos relacionamos. E o ano pessoal 7 é um período de profunda reflexão, autoanálise e crescimento espiritual. E no Papo Delas, o ano 7 é em 2024, ano também conhecido pela crise dos 7 anos. Você está ouvindo Papo Delas Podcast. Olá, amigos e inimigos do Papo Delas. Sim, nós voltamos. Este é o episódio 70 do Papo Delas. Eu não vou fazer aquela piadinha do 70 e não consegue. Enfim, é o episódio 70. 7 anos de Papo Delas Podcast. E é claro, a gente decidiu falar sobre 7 e a crise dos 7 anos. Essa crise dos 7 anos é um fenômeno que muitas vezes afeta relacionamentos. Pode ser de amizade, de amor, de ambiente de trabalho, de momento de vida. E a gente viu aí na introdução quantas coisas são associadas ao número 7. E justamente no episódio 70, que nada mais é do que 7 vezes 10. Parabéns! Eu sou de humanas e consegui fazer essa conta. É claro que para comemorar junto está aqui minha todinha, companheira de aventuras. Olá, Paty. Oi, meu amor, e que conste aqui, galera, que a gente não fez de propósito essa questão do episódio 70 ser sobre os 7 anos. Não, foi totalmente planejado. Vocês não conhecem o papo dela. É o que é o planejamento que as ironias da vida criam pra nós. Isso é estratégia do grego. Foi uma coincidência, claro, mas uma feliz coincidência. E isso é bom. A gente tem 10 episódios por ano em média. Olha só, que legal. Não é, menina? Oh, meu Deus. Olha, dessa vez a gente arrasou. Sem saber que era possível, a gente foi lá e fez. Antes da gente adentrar nessa crise, Paty, eu quero fazer uns recadinhos aqui pros ouvintes, que tem muita novidade agora em março, né? Muita coisinha se aparecendo. Depois do Patseando, a gente estreou o Cafedim, que está no feed. O pessoal tem gostado, tem retornado aí. Episódios mais curtinhos para vocês curtirem, ouvirem, darem um retorno pra gente. Quero saber o que vocês acham. Pode mandar nos bilhetinhos no contato@papodelas.com, que a gente vai deixar acumular alguns bilhetinhos e aí sim fazer o Comentando nos Comentários. O próximo será em abril, né, Paty? Isso. Jóia. E aí a gente vai dando um feedback desse tanto de coisa que tá chegando aí, né? Claro. E aí vai conversando se vocês curtem ou não. A gente tá gostando muito de fazer nesse estilo aí. E o outro recadinho é, todo mundo já sabe, o padrinho.com.br declarou que vai encerrar os seus trabalhos em maio desse ano, ou seja, daqui a um mesinho já. Então, se você é apoiador, assinante lá no nosso padrinho do Papo Delas Podcast, faça a gentileza. Se quiser, mude para o Catarse. Nós somos Papo Delas Podcast lá no Catarse. O link está no post, está em todos os lugares aí. Estou tentando divulgar bastante para vocês no Instagram, principalmente. Façam esse favor se quiserem. E se você nunca assinou, nunca foi apoiador, olha que oportunidade legal. Não é, galera? Aí, ó. O momento é esse. De começar ali no nosso Catarse e ajudar. Pode ser R$2, R$5, R$10. Pode até ser R$100 mil, eu acho que é no máximo, viu, Paty? Ah, 1 milhão ainda não foi habilitado? Poxa. Infelizmente 1 milhão não vai ser possível, mas você pode fazer em 10 vezes. E aí funciona. Funciona.
Você está ouvindo Papo Delas Podcast. Nós estamos em crise nos 7 anos. A gente lendo todos esses papos dos 7 anos, você sabe, Patsy, que eu meio que me identifiquei com algumas coisas. Somente nesse ano de profunda reflexão, alta análise. Você também não sentiu isso? Cara, esse ano eu já tô mais tranquila. Eu tava nessa fase ano passado, que eu tava pensando, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Que rumo que eu tô dando na minha vida? Mas você tava mais assustada, talvez. Sim, eu tava. Primeiro, o ano começou comigo meio questionando as coisas. Aí depois, quando deu todo esse rolê, né, do vamos que vamos, aí eu comecei a só ficar com medo. Mas aí agora tá tranquilo. Agora não, né? De uns meses pra cá tá tranquilo. Ah, ótimo. Eu tô numa fase aí de dar um reset, um reboot, ver o que tá rolando na minha vida. E acho que desde que passou dos 40 também tem essa sensação, né? Vem tudo junto aí, essas mudanças de épocas. Eu tava procurando se a crise dos 7 anos não é papo, se não é mito, se tinha psicólogo falando disso, se tinha origem. E olha, tem. Sim. Tem bastante coisa. Eu achei que era papo, né? Essas crentes populares que a gente fala aí. Mas tem sim, dizem, mas tem várias, né? Mas a que mais falam é que 7 anos é um período que a criança já não precisa mais do pai, dos pais, né? Então, mudam-se as vidas, isso na antiguidade, né? Na antiguidade não, na pré-história. O pai já não precisa mais estar presente para cuidar daquela criança, ela já está pronta para viver naquela época, então a vida deles todas mudavam quando quando as crianças faziam 7 anos. Achei curiosa essa teoria. Tem também uma questão de que a gente, com o passar da infância, né, a gente pode ter os 7 anos, né, como a idade de formação da personalidade na primeira infância. Olha aí, talvez seja essa mudança de fase da infância que muda o ciclo de vida de todas as pessoas em volta, né? Assim, as pesquisas, elas têm algumas variações. Algumas vão por parte de 7, outros uma idade um pouquinho mais avançada, uns 10, 14 anos. Mas o mais comum é a gente ouvir falar sobre por volta do final dos 6, início dos 7 anos, que a personalidade da criança ela é formada. Então, é o período onde é ideal de você trabalhar questões de autoestima, de aceitação, de se entender no mundo. Porque tem toda aquela parte do desenvolvimento da criança, né? Das fases de desenvolvimento, que a gente tem a fase oral, fase anal, todas essas fases. E aí, passado tudo isso, a gente chega nessa fase da infância em si, e por volta de 7 anos é quando a criança já tá mais com uma personalidadezinha já formada. E aí, parceiro, se tu criar uma criança muito cheia de guerigueri... Já era. Porque aí você vai ter um trabalhão para poder organizar essa criança. Eu achei curiosa essa informação de que todas as nossas células mudam de 7 em 7 anos. Existe uma mudança, será biológica, por causa disso, da gente, do nosso corpo? Isso seria legal, hein? Ricardo, do Biologia in Situ, você que é nosso ouvinte aí do podcast, seria legal saber mais sobre isso. Se existe biologicamente uma mudança física por causa dessa renovação de células a cada 7 anos, ou não. Existe um envelhecimento, né? Existe a mudança de saúde, talvez. Olha, uma coisa que eu não sei exatamente se são 7, não. Porque as nossas células, elas não funcionam todas dentro de um padrão. Tipo, todas as células vão viver tanto tempo. Dependendo da região, essas células, elas se renovam muito rápido e tem outras células que elas demoram muito mais tempo. 7, muito provavelmente, é um cálculo de média. Tem isso também, porque, tipo, osso demora muito tempo, o ciclo é um pouco maior. Quando a gente vai falar de célula do estômago, já é uma célula de mudança rápida, porque ela tá sempre ali deteriorando e regenerando, porque é uma região com muito ácido. Mas acredito que 7 anos seja um cálculo de média. Em média, em 7 anos, a maioria das nossas células se renovam. Eu cheguei a procurar rapidamente aqui pelo Google sobre isso e diz que isso é uma crença popular. Que se falava isso a cada 7 anos e tal, mas não tem artigos científicos sobre isso, mas as pessoas popularmente falam sobre isso. E tem bastante coisa, bastante artigos de revistas fazendo essa pergunta. É verdade que é até 7 anos e tal? E falam, a ciência
não diz isso, mas a crendice popular acabou achando que é assim que funciona, a teoria dos setênios. Até Que porque chegou, né? 7 é um número, tecnicamente, é tratado como o número da perfeição, né? Tem a questão de botar em ciclos para 7 anos. Igual organiza a fase, as mudanças da vida em ciclos de 7 anos. Até os 7 anos você tá naquela primeira infância. Aí dos 8 aos 14 você já tá nessa migração de criança para adolescência. Dos 15 aos 21 de adolescente mais velho até jovem adulto. Esses ciclos, esses setênios. Mas essa questão de célula, renovação mesmo, não mudam todas em 7 anos. Tem célula que demora até 10 anos para renovar. Mas dá para se colocar como uma média. A maioria das células em 7 anos elas já foram refeitas. Sim, imagina, né? Porque você não já pensou demorar tudo isso? Não é, menina? Mas também tem célula que... Não, na verdade isso também está sendo revisto, que é a questão do neurônio, né? Que até pouco tempo atrás, sei lá, uns 10 anos atrás, menos do que isso, acreditava-se que você não produzia neurônio depois de nascido e tal, depois de certa idade. E já viram que não. A produção é consideravelmente menor, mas ainda tem produção. Mas durante a vida toda ou para em alguma coisa? Olha, eu acredito, isso aí eu tenho até que ver, eu acredito que essa produção ela vai reduzindo igual todas as outras células, que a gente vai tendo uma produção mais lenta e tal, por conta do envelhecimento. Mas essa questão de ter produção de neurônio depois de certa idade, isso é relativamente novo. Não sei como é que é na questão da velhice. Acredito que talvez tenha uma produção consideravelmente menor se for seguir padrão. Mas antigamente a gente achava que não produzia, não. Tu nascia com tanto e eles iam morrendo com o passar dos anos. E aí usavam também como base justificativa para Alzheimer, Parkinson e doenças neurodegenerativas. Às vezes eu acho que eu tô com menos também. Não, mas eles vão morrendo, gata. Eles vão realmente cantando pra subir. Ai, é difícil, né? Eu queria uns a mais aí, mas não sei. Não tá fácil, não. Essa quantidade de neurônios. Mas sim, eu tinha lido que é pela antroposofia que fala dos setênios também, né? Essa ideia de que a vida se renova a cada 7 anos, né? Então talvez seja mais uma crença aí, claro, do que científico também, né? Cara, e assim, o senso comum, ele trabalha com média, né? Tudo bem que assim, depois tem muita coisa de senso comum que depois a ciência foi verificar e realmente tinha uma base científica para justificar o que o senso comum havia observado. Mas não é tudo, né? Eu acho que é com base nisso mesmo, nesse papo popular e nessas crenças. E a crença nada mais é do que a prática, né? Uhum. Que as pessoas veem na prática, elas vão reproduzindo. Olha, 7 anos acontece isso. Por quê? Ela vai vendo na média, em volta, na história da família, dos amigos, que acaba acontecendo uma certa crise, um certo problema, uma certa acomodação. Então, seja em amizade, seja no trabalho, você tá no mesmo lugar há 7 anos, você tá casado mesmo, com a mesma pessoa há 7 anos. Eu acho que isso é mais com a convivência, com o tempo, em que uma média que as pessoas olham em volta e falam, aí, a partir daqui, isso acontece, né? E isso é pra tudo, né? Um exemplo que não tem nada a ver com o ciclo de 7 anos, mas que eu acho muito bom para mencionar como que a observação e o senso comum, eles acabam realmente encontrando justificativas que depois você vai estudar o porquê tem uma explicação. Exemplo, maniçoba, o prato, que tem que ficar cozinhando uma semana. Pelo senso comum, eles sabiam, tem que cozinhar uma semana, senão morre. Sim. E aí depois descobriram que foi por conta do ácido cianídrico. Sim. O senso comum não sabia nem que ácido cianídrico existia, mas eles viram que se comer antes vai morrer. Não sabe nem por quê, mas aconteceu ali, né? Então, Exato. Aí uma pessoa comeu no mesmo dia, morreu. Comeu feito 2 dias, morreu. Comeu fez 3 dias, morreu. Quando chegou no 7º, falou, agora não morre mais, beleza, é 7 dias. A partir de 7 pode. Eu fico pensando, cara, essa pesquisa pra descobrir que são 7 dias. Que paciência. Não é pesquisa, é campo de prática, né? Não, mas essa insistência, tipo, continua cozinhando que 1 hora vai dar 7 dias. Deve ser uma coisa muito boa, né? Deve valer muito a pena. A cara não é boa, não. Nada contra, um beijo pra galera do Pará, mas a cara não é das melhores. Mas assim, feijoada também não tem cara boa e é gostoso. Então, eu nunca comi, não sou capaz de opinar, mas eu sempre penso nisso, nessas comidas aí que foram feitas por dias, que senão morre, que são perigosas. Tem um peixe
peixe no Japão que é assim também, né? Tem. Ai, meu Deus, calma aí. É aquele peixe que ele estufa. Baiacu, né? É tipo um baiacu. Mas é porque tem um nome específico. Ele também tem que saber fazer. Aí, quantas pessoas não souberam fazer até saber como se faz? Exato. No Japão eles chamam de fugu. Fugu. Mas é receita feita com baiacu. Aí tem todo um jeito de cortar pra tirar o veneno. E é aquele negócio, parceiro. Se tu comeu errado, tu não consegue contar que deu ruim, não. Porque tu morre rapidinho. Não vai nem ficar sabendo. Não, tá maluco. Que horror. O povo é corajoso demais. Tem que ser coisas muito boas pra valer a pena, viu? Não é? Mas esse aí eu passo. Eu também. Você teve alguma coisa que você ficou até 7 anos, Paty, pra saber se mudou ou não? Porque assim, eu tive relacionamentos longos na vida, mas curiosamente, um que durou 7 anos acabou em 7 anos. Oh, meu Deus. Então, o meu relacionamento mais longo tá sendo esse com o Bergs, né? Nunca tive paciência, nunca deu muito certo antes dele, não. Mas a gente tá juntos há menos tempo do que bem menos tempo do que 7. Foi curiosamente, meu relacionamento acabou em 7 anos. Mas assim, a gente sabe que relacionamentos, eles não acabam segunda-feira, né? Exato. A não ser que uma grande hecatombe tenha acontecido, eles não acabam segunda-feira. Eles vêm acabando, né? Então não foram o 7º ano o problema, né? Foram os 7 anos o problema. No 7º ano que vocês verbalizaram. Né? Então eu acho que essas crises também são consequências de um tempo, né? A amizade é mais difícil, a não ser que as pessoas são muito grudadas. Eu nunca tive esse tipo de amizade grudada, de gente que fala todo dia, que sai todo dia e tal. Eu nunca fui desse tipo, então eu não tenho como saber se a amizade também acontece. Agora, trabalho, eu imagino que sim. Eu estreiei aí o Cafedinho falando de várias questões aí, eu posso até adiantar algumas que me mandaram de lá, que foi exatamente isso, alguém que está há quase 7 anos no 7º ano do trabalho e que está pensando, será que eu estou acomodada? Será que eu estou na zona de conforto? Eu já sinto que eu estou fazendo mais do mesmo. Começou a pensar isso agora, ou seja, é uma fase que começa a refletir sobre isso, então coincidiu de ser também no 7º ano. Que foi batendo a lombeira, né? Com a função, tipo, o desânimo. Que também é aquilo, né? Dependendo da nossa área de atuação, a gente vai ficar no mais do mesmo. Vai. E aí eu acho que é independente se você tá 7 meses ou há 7 anos, né? Você pode se entediar em 7 dias também. Exato. E assim, tem área que é aquilo ali. Aquilo ali é o dia a dia, tipo contabilidade. Não tem muito o que fazer. E tem algumas pessoas que têm uma característica de precisar de novidade todo dia. Tem gente que se alimenta de novidade, de incomum, de variedade, de surpresa. Experiências. E eu pessoalmente não sou. Eu sou uma pessoa que oro por Nossa Senhora da estabilidade. Assim, eu gosto da rotina, eu sou devota da rotina. Eu me sinto bem na rotina e na estabilidade. Então isso talvez interfira, né? Se você tem um lugar que está trabalhando, um relacionamento que seja contra essa sua devoção, isso consequente não vai ser o ano, vai ser você, né? Tem também o fato de que para algumas pessoas, principalmente questão de relacionamento, um relacionamento que ele seja muito saudável, muito estável, a pessoa tende a achar ele monótono. Gosta da emoção, da crise, da discussão. Existem esses quadros. Achar você chato. Eu lembro que teve uma prima que falou pra mim assim, num relacionamento anterior que eu tive, que a gente era muito tranquilo, e ela falou, nossa, vocês parecem meu pai, minha mãe, como se a gente fosse muito monótono. É porque assim. tem, cara, isso aí vai muito também de vivências, referências de relacionamento anterior, mas tem pessoas que acreditam que relacionamentos têm que ter muitos altos e baixos. Não, tem que ser uma montanha-russa de emoções, tem que ser público, Sim. que público na palavra estrita, assim, tem que ser declarado publicamente, tem que se mostrar, tem que chamar atenção. Tem gente que vive esse tipo de relacionamento, né? E aí, se não tem, você vai achando que vai mudar alguém, e aí chega um tempo, pode coincidir com 7 anos, que fala, eu sou frustrada, essa pessoa não é a mesma coisa que eu pensava. E pô, cara, na moral, assim, muito percepção pessoal, tá? Mas,
Porra, cara. É aquela. Não lembro quem canta, mas é aquela música do Eu Desejo a Sorte de um Amor Tranquilo. Nossa, demais. É o privilégio com sabor de fruta mordida. Exatamente. Porque, cara, a gente tem tanto problema na vida que, porra, o relacionamento ele tem que ser o momento de paz. Tu vira e fala, não, aqui eu tô em paz. Fora daqui é tiro, porrada e bomba. Mas aqui eu tô em paz. Pô, faz toda a diferença. Nossa Senhora. Márcia Sensitiva diz no Instagram dela, amor não dói. Se tá doendo, é doença. Mas é isso mesmo. Mas é isso aí. Ah, gente... Oxi. E quando fala de questões de relacionamento, principalmente, tipo, o sim, ele é claro nas coisas. Quando a gente tem muita dúvida, provavelmente é não. E aí vai pra tudo que envolve relacionamento. Você tá feliz? O sim, ele é claro. Se você tá na dúvida, provavelmente é um não que você não quer aceitar. Você quer estar ali? O sim é claro, entendeu? Não, eu sempre achei isso. Se você, principalmente em relacionamento, a gente tem certeza quando é o certo. Quando não é, a gente fica em dúvida e vai atrás das opiniões dos outros só pra assinar embaixo o que a gente já sabe. Exato, a gente só quer que alguém abalize o que a gente já tá pensando. Pois é. É foda, cara, é foda. Você está ouvindo Papo Delas Podcast. Mas, Patsy, no meio dessa crise dos 7 anos, eu queria puxar agora pra real. Uhum. Papo Delas Podcast. Aham. Era uma vez um podcast que surgiu do nada, né? É verdade. Que surgiu no mês de março. Um beijo, Domênica, no projeto O Podcast é Delas. Se eu não me engano, era o primeiro ano do projeto, 2017. É, acho que foi o primeiro. A gente não se conhecia. Aham. Fomos convidadas assim, o portal precisa de um podcast de mulher, porque é mês da mulher. Aham. Vai chamar Papo Delas, porque é criativo, muito, esse nome. E vai ser só um podcast pro mês da mulher. Beleza? Quando a gente foi ver, a gente tava lá. A gente entrou, né? No caso, o programa existiu, nasceu. Pois é, eu falei assim, tudo bem. Ah, deu certo, chegou abril, né? Deu certo. Vamos fazer mais um? Aí tu Ah, não, eu vou voltar a fazer podcast. Ah, vamos. E aí, eu, você e Ingrid, um beijo, Ingrid, no seu coração. E Evandrinho, um beijo pra você. Queremos a sua opinião de psicóloga sobre a crise dos 7 anos, hein? É. Vocês estão passando por isso aí, eu sei. Aquelas, né? E ficamos aí até o final de 2017, até que esse portal se esvaiu. É, cara. Acabou. E a nossa grande reflexão daquele primeiro ano foi: a gente continua ou não? E a nossa condição foi: a gente continua se for do nosso jeito, tudo. Exatamente. Acho que a gente já chegou a contar pros ouvintes esse BO? Acho que não, né? Eu acho que eu contei em vários outros podcasts, né? Em outras entrevistas aí, mas acho que aqui a gente não chegou a falar, né? Da história. Gente. Olha, foi um auê. Não, sem citar nomes. Mas, quando deu o fim da plataforma onde ficavam os nossos episódios, simplesmente deletaram o Papo Delas. Acabou! Acabou! Mas de todos os podcasts dessa plataforma, deletaram só o Papo Delas. Foi bonito. E aí, não sei, quem é mais antigo lembra que a gente fez um novo feed, e aí a gente subiu os episódios nesse novo feed, mas o que vocês não sabem, meus amores, é que os episódios editados, que haviam sido subidos no feed anterior e foram simplesmente deletados, a gente não tinha. E aí a gente teve que ver com o Bergs, porque na época a Cafeína ainda você estava começando a aprender a editar, né, Café? Pois é, o Bergs que editava até então, ele que conseguiu e ele que me incentivou, falou: não, você querem fazer as coisas, aprende, vai editar, aprende a fazer e tal. E a gente fez essa migração no final do ano, enquanto a gente fazia o feed, tinha um site, tinha alguma coisa do Papo Delas, eu fui aprendendo e dividindo com ele essa edição. E aí, por um tempo, ficava nessa, né? O Bergs foi te ajudando a aprender a editar.
E você editava alguns, ele editava a maioria, depois você foi pegando a maioria, ele foi ficando com a minoria, até você ficar com a edição por completo. E essa parada, galera, vocês não faziam ideia, porque teve isso. Tanto é que, assim, os episódios que estão no feed atualmente, eles tiveram foi retirado todas as menções que a gente fazia do portal anterior, que vocês não sabiam disso. Provavelmente vocês nem repararam. Você sabe que eu nunca mais reouvi? Você reouviu? Eu nunca mais reouvi. Cara, eu acho que lá pela pandemia eu parei pra ouvir um episódio ou outro antigo. E meu microfone, tadinho. Ai, gata. Assim, eu comecei gravando na época do Papo Delas, eu já tinha o LX, né? Mas eu gravava no quarto sem prestar muita atenção em eco, começava falando alto e depois eu terminava falando assim. Não, acho que essa foi a primeira coisa que eu não aprendi a editar direito, que eu falei pra Patsy, não, vamos prestar atenção nisso, porque a gente começa falando assim bem alto, e de repente a gente vai falando... Exato, e eu tinha isso em praticamente todas as frases, então, nossa, a cafeína penou, galera. Pra poder ajustar meu áudio, porque quando tinha que aumentar o final, acabava ficando uma voz meio metálica. Sim. Nossa, foi divertido. E aí a Ingrid mudou de vida, né? Espero que pra melhor, acho que foi pra bem melhor. E teve que seguir o rumo. E aí ficamos eu e Patsy aqui. Ficamos eu e Patsy, vamos seguir o barco tranquilamente, com mais convidados na época. A gente teve uma época de bastante louros, viu, Patsy? A gente teve uma época lá pelo 3º ano, a gente tinha o dobro de padrinhos, a gente tinha o dobro de ouvintes. Esse 3º ano foi o ano da maldição? Maldição? É, porque teve... Tu que não lembra a cafeína, porque, porra, galera, teve um ano que a gente tava amaldiçoada. Porque toda a gravação dava alguma merda com uma de nós... E era sempre na sequência. Se eu não me engano, era... Esse foi o primeiro no site, foi 2018, que foi o ano da minha cirurgia. Isso. Eu lembro que foi o ano que você lesionou, que você rompeu o ligamento cruzado. E como vocês sabem, romper ligamento cruzado normalmente é acidente de jogador de futebol. Cafeína conseguiu. Eu sou muito esportista, muito. Cara, o azar, né, a urucubaca, era nesse nível. E aí a gente ficou numa época que todo mês... Na ordem, se não me engano, a ordem era cafeína, Ingrid e eu. Ou era Ingrid, cafeína e eu. Eu lembro que eu era sempre a última. Todo mês, quando chegava perto da época da gravação, dava alguma merda. Aí teve o mês que a cafeína rompeu o ligamento cruzado. No mês seguinte... Não lembro qual foi a ordem. Acho que foi era você, Ingrid e eu. Aí no mês seguinte, a Ingrid teve uma crise de labirintite que ela não conseguia ficar sentada. Ela teve que fazer cirurgia dentro do ouvido pra ajustar o labirinto. Nossa, é verdade. E no mês seguinte eu sofri um acidente de trânsito. Verdade. Foi 2018, foi um ano terrível. E foi o primeiro ano do site. Foi o primeiro ano do feed. E a gente tentou. E tem bastante coisa, hein? Tem bastante coisa. A gente ainda conseguiu. Tem. Bastante coisa. Mas a gente ainda tinha essa coisa. Tem que fazer. A gente tinha o Pocket Cast, que é a ideia de fazer um podcast menor. Sim. Né? Só com a gente. Então tinha que ter uns 20 e poucos minutos. A gente já estreou sobre isso. Que a estreia foi sobre o Museu Nacional, quando pegou fogo. Isso. Com a Ingrid fez, professora de história, ela fez o texto e narrou, que eu acho lindo, sobre isso os mais bonitos, Sim. assim, que ela conta. A gente ainda fez algumas coisas, né? E tentando não morrer. E tentando não morrer. Realmente 2018 foi difícil. A gente engatou em 2019, a gente fez bastante coisas também. Aí 2020 veio ao vivo, com Bergs, com Confábulas, com Chorume, que foi a glória, o auge ali, foi maravilhoso, né? E no mês seguinte o fim do mundo. No mês seguinte veio pandemia. E aí, eu tava, o que a gente faz? E aí, Patsy, acho que rolou um negócio que eu sinto mais orgulho, assim, do que rolou, que foram sobre isso com os convidados sobre a quarentena. Ah, isso aí foi pica, né, gata? Porra, aí... Foi uma série, vocês podem achar no YouTube, no nosso feed, estão tudo lá, mas uma série de convidados maravilhosos, gente, jornalista de rádio famosa, youtuber famoso, amigos roteiristas, gente da saúde. Olha, foram
maravilhosos todos sobre isso, cada um falando de como estava a sua vida, a sua profissão naquela quarentena em 2020. Tenho muito orgulho da gente ter conseguido fazer isso, viu, Paz? Olha, eu também. Ali a gente se consagrou. Ali acho que foi o auge do orgulho. A gente teve dificuldades, claro, como todo mundo ali. A saúde mental foi com Deus. Foi. Eu gosto muito que, acho que foi logo no começo da pandemia, lá para abril, maio ou junho, ali, nos 3 primeiros meses, a gente fez um episódio chamado Torcedores Calma. Que a gente só falando, vamos conversar como é que tá a nossa vida, né? E eu gostei muito daquilo também. Sim, e uma coisa que é muito... É assim, obviamente, né? O mundo inteiro tava se acabando, então... Mas se vocês ouvirem os episódios ao longo do ano de 2020 e início de 2021, você vai notando que conforme o cansaço da pandemia foi chegando, o nosso brilho foi sumindo um pouco. Foi. E aí veio o ano seguinte da pandemia, a gente já começou a mudar de trabalho, a mudar de vida, a mudar de perspectiva. O Papo Delas mudou junto com a gente. E aí os ouvintes mudaram junto com a gente também. Começaram a entender que as coisas não iam ser mais todo dia certo, todo mês certo, que a gente ia errar, que a gente ia perder prazo, mas que a gente ia fazer sim, ia ter sim. E eu acho que ali foi a virada, em 2019, do que o podcast Papo Delas tem sido hoje pra gente, né? A gente passou uns 2 anos últimos tentando fazer tudo na correria, por causa da nossa vida pessoal, nosso trabalho. E aí a gente decidiu esse ano, vamos fazer as coisas com mais amor, com mais calma e retribuir aí pros ouvintes o carinho que a gente recebeu nesses últimos anos. Aí, quem sabe, conseguir um público novo também, né, Paz? Sim, porque com todo esse processo da mudança de trabalho, mudança de estilo de vida, primeiro seu, depois meu, agora essa nova fase sua de novo, isso principalmente na época de maior correria, a gente ficou um pouco mecânica na produção. E a gente também não achou isso justo, porque a gente sempre recebe tanto carinho, então a gente tem que, de fato, tentar retribuir o carinho que a gente recebe, senão fica desbalanceado esse relacionamento. Olha aí o relacionamento, né, meus amores? E aí a gente agora tá nessa nossa nova fase, a gente tem reformulado. Vocês observaram que a gente trouxe novos tipos de programa também, de coisas que a gente sente prazer em falar também, de compartilhar com vocês, justamente pra gente conseguir retribuir com o amor que a gente vem recebendo esse tempo todo. Porque olha, galera, vocês são foda. É por isso, é pelo resultado. Por que a gente faz isso? É pelo resultado, né? É o que a gente recebe e é muito gostoso. Tá sendo um ano gostoso de fazer essas pautinhas, da gente conversar, de lançar e receber os comentários, as curtidas de vocês nas redes sociais. Agora, a gente quer esse retorno no contato@papodelas.com ou no site papodelas.com, no post. Lá no Spotify agora tem como você também comentar. Se você tem um aplicativo, direto ali no episódio, o que você achou do episódio. Então seria legal ali, né, pra quem entra e fala, que podcast é esse? Olha, tem um comentário legal. Pô, né? Ia ser bem legal ali. E, Paty, obrigada. E a gente seja feliz mais 7 anos. Eu que agradeço, meu amor, porque olha, a gente falou de diversos tipos de relacionamento, mas o nosso relacionamento que começou do nada deu muito certo, né, gata? Deu super certo. Acho que você já entendeu o meu jeito estranho de ser. E você o meu, né? Porque a gente é parecido em muitos aspectos, em outros a gente é completamente diferente, mas a gente consegue se equilibrar. E a gente se entende, é assim mesmo, se um interrompe a outra, eu interrompo a Paty, e a gente vai se falando. Eu acho que funcionou muito bem, a gente vai ter muita história pra contar pro resto da vida. Sim. De tudo isso que a gente tá passando juntas. Obrigada, Paty. Eu que agradeço, meu amor, de verdade. E uma coisa que eu não sei se os ouvintes sabem, porque tanto a Cafeína quanto eu, a gente é adepta das amizades de baixíssima manutenção. Sim. E isso eu acho que é uma coisa que faz a nossa amizade dar muito certo. Porque aí vai muito de relações, como cada pessoa lida com os relacionamentos que tem na vida. Mas existem pessoas que elas demandam um tempo, uma disponibilidade de tempo do próximo muito grande. E aí, se o próximo entra numa fase de vida que tá muita correria, você não tem esse tempo pra dispor, né? Não. E aí tem muita amizade que o bicho pega nessa questão. Fica naquela de, a gente não conversa na frequência que a gente conversava antes, coisas assim. E graças a Deus,
tanto Cafeína quanto eu, a gente é o oposto disso. A gente tem amizades de baixa manutenção. Não, eu perdi muita amizade durante a vida, durante o caminho, exatamente por isso. Eu sou péssima com manutenções diárias, semanais, agendadas. E as pouquíssimas amizades que eu mantive hoje na minha vida são pessoas que me entendem por ser assim, ou também são assim, baixa manutenção, mas sempre disponível quando realmente precisar, né? Sim, exatamente. É porque, assim, concepção pessoal também. A amizade é aquela pessoa que você sabe que ela tá torcendo por você, que ela tá disponível se você precisar. Não é necessariamente aquela pessoa que te manda mensagem todo dia. E hoje em dia, galera, em tempos de Tinder, essas redes sociais de pegação, todo mundo aqui já tá careca de saber que você pode ter uma pessoa que você conversa todos os dias e a pessoa nem se importa com você. Ah, é a maioria, né? Exatamente. Então, assim, a amizade não é uma coisa de você estar o tempo todo ali, tô aqui, hein? Tô aqui, hein? Você sabe que eu tô aqui? Porque no caso da amizade, você sabe que a pessoa tá ali, ela não precisa estar te sinalizando isso. Você só sabe. Exatamente. É como a gente pensa, né? Conheci pessoas que pensam completamente diferente e elas se foram. Sim. Esperam que tenham encontrado alguém que pense igual a ela. Olha, mas te falar que, principalmente na vida adulta, cara, é muito compromisso, é muita responsabilidade, é muita coisa que a gente tem que equilibrar ao mesmo tempo. Só, equilibrar trabalho, cuidar da casa e se manter alimentado, tendo comida em casa pronta, só isso já é muita coisa. Já acabou o dia. Exatamente. E provavelmente algum deles não foi tão bem feito assim. Mas imagina ainda ter que separar um tempinho pra cultivar oi, tô aqui, tá? Cara, não dá. Bater cartão não dá. Exato. Eu não tenho essa frequência de conversa nem com os meus pais. E você sabe que eu sou completamente agarrada com os meus pais. Sim. E o que a gente espera do ouvinte é muita manutenção, viu, ouvinte? Diferente. Não é nem muita manutenção. Porque se for muita manutenção, vocês têm que mandar mensagem todo dia, toda semana. Uma vez por mês tá ótimo. Olha aí. Uma amizade de média manutenção mensal. Exato. Seja apoiando financeiramente, seja apoiando com coraçõezinhos, com mensagens, com retornos pra gente. E eu tenho certeza que novos e bons ouvintes virão e esses excelentes, incríveis que a gente tem vão continuar com a gente, segurando nosso copo por mais um ano, Paty. Exatamente, porque pra galera que veio desde o começo e continua aqui com a gente, seguindo a linha de raciocínio de formação de personalidade, a personalidade do Papo Delas foi moldada também com a participação de vocês. Faz parte. Beijo, Paty. Até a próxima. Um beijo, meu amor. Um beijo, ouvintes. Fiquem com Deus. E esse foi o Papo Delas 70 e consegue. Crise dos 7 anos, 7 anos de Papo Delas Podcast. Até o próximo. Tchau, tchau. Papo Delas Podcast. Sim, é aqui que nós agradecemos os padrinhos do mês de fevereiro de 2024 que nos ajudaram a manter o Papo Delas no ar e a continuar sonhando com as riquezas, a vida de madame pelo mundo. Muito importante informar que o padrinho.com.br vai encerrar suas atividades em maio, sim, no próximo mês praticamente. Portanto, se você é apoiador, assina o Papo Delas pelo Padrim, migre sua assinatura para o catarse.me/Papo Delas Podcast. Sim, é a mesma coisa. Escolhe o teu valor, apoia o Papo Delas por mês e vamos ser felizes juntos. Se você ainda não é apoiador, nunca foi, essa é a chance também de assinar pelo Catarse. Cafeína é só por cartão de crédito? Não tenho. Não, é por boleto também e eles te mandam um boleto por e-mail, te lembram bonitinho. Vamos testar o Catarse juntos, tá bom? Mas os padrinhos, sim, lá do padrinho.com.br, que autorizaram a divulgação do nome e nos ajudaram com qualquer quantia
Em fevereiro de 2024 foram Marcos Colucci, Marco Antônio Júnior, a Priscila Armani Samuel Sobrinho, e o Rafael de Souza, Fabrício Guzon, Diego Arvim e Elisnei de Oliveira. Nossos padrinhos! Bora lá pro Catarse, corre lá! Bom, a gente também tem opção lá no PicPay. A gente tem um perfil no PicPay, @papodelas, e ninguém ajudou a gente pelo PicPay, mas fica à vontade, qualquer quantia, quando quiser, fique à vontade. Se você tem o PicPay, tem cashback, tem outras coisas, não é uma publi, é só uma opção. Até porque, né, se vocês forem defensores do PicPay, não quiser deixar o bichinho flopado, né? É verdade. E, pessoal, nós também temos o nosso Pix. Nosso Pix, obviamente, a chave vocês já sabem, né? Porque vocês são ouvintes que mandam e-mails, mandam recadinhos. Vocês sabem que o nosso e-mail é contato@papodelas.com. E, obviamente, né? É a nossa chave Pix. Pra vocês já gravarem na mente e no coração de vocês. E neste mês, quem fez Pix pra gente? Vamos lá, Café. O primeiro é o Sinhoff. E o Marcos Robles. Edinaldo da Mata. O Matheus Shibukawa. Henrique Oliveira, do De Rosas Edições. E a Gabi Vieira. O pessoal tá curtindo, tá preferindo o Pix, você tem mais liberdade, dá quando quiser, ui, que delícia, Ai, onde que quiser, vai para onde quiser. Então fique à vontade pelo Pix também, se preferem. Existe o Pix recorrente, você pode assinar também por Pix recorrente, mas ainda não tá muito na moda e o pessoal não tá usando ainda. Sim. E é isso, ouvinte. Fica nosso agradecimento a todos, todinhos vocês que apoiaram o Papo Delas Podcast nesses 7 anos. Olha só, 7 anos de Papo Delas. Cada um de vocês, desde o primeiro padrinho, lá naquele dezembro maluco de 2017. Que a gente recebeu R$10 e eu falei pra Patsy, vamos dar um panetone? Sim, é verdade. Eu fiquei tão emocionada que eu queria presentear com algo mais caro. Oh, meu Deus. Desde aquela época, vocês têm ajudado a pagar o nosso provedor, a pagar o nosso domínio, que cada ano está mais caro. Então, obrigada. Continuem, chamem os amigos. Vamos todos colaborar com esse bate-papo do Papo Delas. Todinhos vocês são muito importantes para nós. Beijo no lóbulo de cada um e vida longa e rica para todos nós, seus lindos. Nós contamos com vocês e quem sabe outros, muitos outros, para os próximos meses. #Gratiluz e Gratipix. E agora tem o Graticatarse. Nossa, isso aí a gente vai ter que pensar numa palavra, porque essa é grande demais. Vou pensar. Oh, meu Deus. Você ouviu Papo Delas Podcast.